meditar num texto bíblico bem conhecido, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vocês deixem aberto que à medida que nós vamos ministrar, iremos ler os versículos que fazem parte aqui do bloco, aqui do esboço. Evangelho de João, capítulo 4. Esse texto é um texto clássico que conta uma das realizações de Jesus aqui na terra, mais especificamente de ministrar o Evangelho às mentes e corações de pessoas. Interessante que quando nós lemos o Evangelho de João, nós encontramos no capítulo 3 Jesus ministrando, falando sobre nascer de novo, sobre o reino de Deus, para um doutor da lei, Nicodemos. E agora no capítulo 4 ele fala para uma senhora, uma mulher do dia a dia, e se não bastasse um pouco prestígio naquela sociedade por conta da vida que ela levava. Isso nos mostra que o Evangelho, como disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não faz acepção de pessoas, porque Deus é amor e também não faz acepção de pessoas. Deus está interessado intensamente da mesma forma, na mesma dimensão, tanto para os mais afortunados, quanto para aqueles que não têm nada que oferecer, hipoteticamente falando. O Evangelho alcança todas e quaisquer classes sociais. Mas nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, podemos extrair lições valiosas para a nossa vida. E eu gostaria que nós olhássemos principalmente sobre o que nós estamos fazendo aqui. Jesus, na qualidade de Deus, mas sem deixar de ser homem, nos deu o exemplo. Ele trava um diálogo com a mulher samaritana a partir de um momento, a partir de uma oportunidade e ao mesmo tempo de uma necessidade. E Jesus entendia, e é esse o propósito de Deus, que nós não estamos aqui meramente como turistas de passagem, nós não estamos aqui apenas vivendo a vida e usufruindo do que Deus nos oferece. Nós estamos aqui na qualidade de servos de Deus como embaixadores do reino dos céus. De onde quer que estejamos, qualquer momento, qualquer situação, devemos levar o Evangelho para a nossa vida. E eu fico pensando que nesse momento, se Jesus fosse um de nós, ele simplesmente ia lá pedir água para a mulher e depois falar assim: olha, obrigado, você ter me dado água, boa tarde, eu vou pelo meu caminho. Porque é isso que a gente faz. A gente não aproveita os momentos para falar de Deus para as pessoas. A gente não aproveita os momentos para mostrar o que Deus fez na nossa vida. E eu sempre digo que o Evangelho precisa estar dentro de nós. E se realmente o Evangelho estiver dentro de nós, ele será externado com o brilho da nossa vida, com o nosso linguajar, com a nossa postura. Isso não quer dizer que nós precisamos ser pessoas chatas que estão lá cutucando as pessoas, falando: você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Não é isso. Mas nós devemos aproveitar toda e qualquer situação para mostrar Deus. Hoje nós vivemos um Evangelho, de certa forma, dividido em partículas, em momentos, em situações. A gente vem para a igreja, parece que a gente veste a roupa de crente, ou quando a gente sai em casa que vai orar, a gente veste a roupa de crente, mas a gente vai trabalhar, a gente veste o uniforme do trabalho, a gente vai passear, a gente veste uma roupa para passear, mas esquece que em todo esse momento nós devemos estar exalando o perfume de Cristo, como diz a Bíblia. E se realmente o Evangelho estiver incorporado na nossa vida, se o Evangelho
estiver enraizado na nossa mente, no nosso coração, as próprias pessoas que estiverem ao nosso redor notarão isso e vão travar uma conversa. E nessa conversa, de uma forma normal, natural, nós vamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Porque já não está mais tempo de nós brincarmos de ser crente. Jesus está voltando e nós estamos lidando com vida eterna, gente. Porque, quer queira, quer não, quem não assumir um compromisso sério com Jesus, o inferno está lá esperando. O diabo está lá, né? Esperando que muitos cheguem lá para aumentar o povoado do inferno. Mas nós temos esse poder que nos foi dado por Deus para despovoar o inferno e povoar o céu. E Jesus aproveita esse momento para conversar com essas mulheres, com essa mulher, né? E eu queria que nós olhássemos para esse texto pensando no título: Alcançando a mente e o coração. Eu tinha colocado aqui no meu esboço, alcançando o coração. Mas eu entendo que o Evangelho não é apenas para alcançar o nosso coração, mas a nossa mente. Porque quando a gente pensa no coração, nós pensamos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E o propósito do Evangelho não é alegrar as nossas emoções, os nossos sentimentos. O propósito do Evangelho é mudar a nossa mente. E aí as emoções e os sentimentos vêm juntos. Jesus está conversando com essa mulher e ele desperta nela algumas coisas. E a primeira coisa que Jesus desperta na mulher é a simpatia dela. Veja o versículo 1 ao versículo 9. Na minha versão aqui, NVI, diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais a Galileia. Saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Esses 9 versículos iniciais nos mostram que Jesus está lá, realizando o seu trabalho. Ele volta cansado. Ele está voltando da Judéia para a Galileia, porque ele morava na Galileia, mas ele tinha ido lá para a Judéia, provavelmente para alguma comemoração. E